Olá, então agora nós vamos resolver os exercícios que eu havia pedido para vocês fazerem da página, do conteúdo das páginas 19 e 20, que é da lei de Hess. O primeiro da página 23, o 4, letra A. Então ele pede para vocês calcularem a entalpia daquela reação que está lá em cima e da equação 1 e a equação 2. Então, conforme a gente for avançando, vocês vão vendo que esses exercícios são muito parecidos. E aí vai se tornar um pouco repetitivo. Então, agora no começo eu vou falar passo a passo o que eu estou fazendo, e aí depois eu vou um pouco mais direto para não se tornar muito repetitivo, tá? Então, a equação 1 e a equação 2 foi dado ΔH e tem que calcular o ΔH daquela reação lá em cima. Então, vamos olhar lá em cima. Lá em cima a gente tem SO2 mais um meio de O2 dando SO3. O SO2 é encontrado aonde? Em qual equação? Na equação 1. Mas ele está do lado dos produtos, do lado direito. E lá na equação que a gente quer formar, ele está do lado dos reagentes. Então, aquela equação lá de cima, a gente precisa inverter. Então, quando você inverte, como ela fica? Como está escrito ali embaixo. SO2 do lado esquerdo, que é o lado dos reagentes, dando S sólido mais O2 gasoso. E o ΔH, que como a equação foi invertida, o ΔH também foi trocado o sinal, invertido o sinal, ficou mais 284. Agora vamos olhar de novo lá em cima. Nós queremos formar SO3. Então, o SO3 é um produto. Onde tem SO3 naquelas equações ali embaixo? Na equação 2. E ele já está do lado certo, que é o lado direito, que é o lado que ele deveria estar para a gente formar aquela lá em cima. Então, aquela ali a gente só repete. Essa equação 2 a gente só repete. Então, vou repetir ela aqui embaixo. Então, depois que eu faço isso, eu preciso cortar o que der para cortar. Então, o que eu consigo cortar aqui? Então, vamos lá. S sólido do lado esquerdo com S sólido do lado direito. Esse anulou. 3 meios de O2 com O2, mas eles não cortam. Tem que calcular quanto que dá essa diferença, né? Então, vocês têm que sempre encontrar o lado maior, onde tem mais desse composto, e aí fazer a diferença do lado maior menos o menor. Então, 3 meios é a mesma coisa que 1,5. Então, é maior do que aquele 1 que tem lá do lado direito na equação 1. Então, você faz 3 meios menos 1. E aí, 3 meios menos 1, aqui está a conta aqui do lado, é 3 meios menos 2 meios, que é igual a 1 meio, que é aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que ver como vocês vão preferir fazer isso aqui. Transformar para decimal, tirar o mínimo múltiplo, colocar na mesma base, que nada mais é do que tirar o mínimo múltiplo, né? Então, revisem isso aqui, diferença de fração com número, como tirar o mínimo múltiplo, e vejam a melhor forma para vocês, tá? E aí, então, sobra 1 meio de O2 do lado esquerdo, porque tinha mais do lado esquerdo. E aí eu cortei tudo que eu consigo, então o que sobrou? Do lado esquerdo sobrou SO2 gasoso e do lado direito sobrou SO3 gasoso. E ó, essa equação que eu formei aqui é aquela que eu tinha que ter formado lá em cima. Então tá tudo certo. E o ΔH? O ΔH da equação, que é o que realmente a gente quer nesse exercício, é só você calcular com o ΔH das reações que foram invertidas e padronizadas. Então, mais 284 menos 378, que dá menos 94. Menos 94, que é o ΔH dessa equação aqui, que é a resposta do nosso exercício, tá? Letra B. Então, aqui é muito parecido. Você simplesmente tem que ver as equações que você vai trocar sinal, inverter, multiplicar por algum número. Nesse caso aqui, as duas primeiras você repete e a terceira você inverte. Então, olhando ali embaixo, as duas primeiras eu repeti, só repeti o ΔH. A última eu inverti. Então, como ficou? CO2 mais 2H2O, dando CH3 mais 3 meios de O2, que daí o ΔH trocou o sinal também, ficou mais 726. E aí, quando eu vou cortar,
Olha lá, do lado esquerdo, na equação 1 eu tenho A2, na equação 2 eu tenho A2 e na equação 3 eu tenho 3 meios de O2. Então, do lado esquerdo fica quanto? O2 mais O2, que fica 2O2. Do lado direito fica 3 meios de O2. Então, o que eu tenho que fazer aqui? 2 menos 3 meios, para ver quanto que vai dar. E aí, façam essa conta, vocês vão ver que vai dar 1 meio, e 1 meio fica do lado esquerdo, porque 2 é maior do que 3 meios, tá bom? As duas águas tem do lado esquerdo e tem do lado direito, tem CO2 do lado esquerdo e do lado direito, então todos esses anulam, né? E aí o que sobra? Carbono sólido grafite mais 2H2 mais 1 meio de O2, que a gente já fez a conta, dando CH3OH líquido. Então, o ΔH é só você calcular somando aqueles 3 ΔH ali, que vai dar menos 239 kJ. Tranquilo? Então, vejam se vocês conseguem fazer, senão qualquer coisa me perguntem. Exercício 5. Também muito parecido, quando vocês forem olhar aqui, a primeira tem CH4, a equação que você quer formar tem CH4 do lado esquerdo, e aí você só tem CH4 ali na primeira equação do lado direito, então aquela lá você inverte. Do outro lado, nós temos CH3OH, que ela vem da segunda equação, né? Na segunda equação, a gente já tem ela do lado certo, porque está do lado direito, e onde a gente quer colocar é no lado direito. E aí vocês têm que reparar que a terceira equação, ela não foi usada assim tão obviamente, né? Mas, olha ali em cima nós temos 1 meio de O2 do lado esquerdo. E aí, lá embaixo, na terceira equação, nós temos O2 do lado esquerdo. Ela está do lado certo, só que ao invés de 1 meio, que é o que eu quero formar, eu tenho 1 O2 ali na equação 3. E aí, o que eu tenho que fazer com aquela lá? Dividir por 2. Então, dividindo por 2, fica como? Olha lá, equação 3, que eu dividi por 2. O 2H2, que eu dividi por 2, ficou só H2. O O2, que eu dividi por 2, ficou 1 meio de O2. E o 2H2O, quando eu divido por 2, fica H2O. Beleza. Então, agora vamos cortar o que for possível. Do lado esquerdo, eu tenho H2, 2H2, e do lado direito eu tenho 3H2. Então, dá para cortar tudo isso aí, né? Porque do lado esquerdo fica H2 mais 2H2, que fica 3H2, que daí corta com aquele 3H2 lá do lado direito. Então, os H2 cortaram. Tem o CO do lado esquerdo e CO do lado direito, então esses também cortam. Eu tenho H2O do lado esquerdo e H2O do lado direito, então esses também cortam. É muito importante que vocês percebam que tem que estar no mesmo estado físico para cortar, tá? Nesse caso aqui, o H2O está gasoso, do lado direito também está gasoso. Então, para conseguir cortar, tem que estar no mesmo estado físico. E aí eu cortei tudo que era possível. O que sobrou? CH4 do lado esquerdo, sobrou 1 meio de O2 do lado esquerdo e sobrou CH3OH do lado direito. E para calcular o ΔH, simplesmente eu somo aqueles 3 ali, mais 206,1 menos 128,3 menos 241,8, que dá menos 164 kJ. Tudo bem? Exercício 38. Então, vou pegar aqui para ler para vocês. O exercício 38 diz assim: o dióxido de enxofre é um subproduto da queima de combustíveis fósseis, que é o SO2, né? Que vai para a atmosfera quando você queima petróleo. Podendo combinar-se com a água para formar ácido sulfuroso. E aí é o problema que a gente enxerga na chuva ácida, né? Porque quando você libera o SO2 para a atmosfera, ele entra em contato com o vapor d'água que está lá em cima, e quando a chuva cai ácida. Alternativamente, o dióxido de enxofre pode reagir com o oxigênio da atmosfera para formar trióxido de enxofre, que por sua vez forma em água o ácido sulfúrico, que também provoca a chuva ácida, tá?
As reações de formação do dióxido de enxofre e do trióxido de enxofre e as respectivas variações de entalpia são. Então, foi dadas as duas ali, enxofre sólido mais O2 dando SO2 e enxofre sólido mais 3,5 de O2 dando SO3. E aí ele diz assim, a formação do trióxido de enxofre a partir do dióxido de enxofre é dada pela reação X SO2 mais YO2 dando Z SO3 com ΔH igual a W. E ele quer que você encontre os valores indicados por X, Y, Z e W. Então, eu escrevi ali em cima, ó, X SO2 mais YO2 dando Z SO3. E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é balancear essa equação, porque percebam que ela não está balanceada, né? Então, por isso que não tem aqueles valores de x, y e z. Isso é a primeira coisa que eu vou encontrar. Então, tá bom. Então, quando eu olho a equação para balancear, do lado esquerdo eu tenho S, do lado direito eu tenho S. Então, isso aí já está balanceado, o enxofre está balanceado. Mas, do lado esquerdo eu tenho O2 e O2, então eu tenho 4 oxigênios, e do lado direito eu tenho só 3. E aí eu preciso dar um jeito de corrigir isso. Então, quando eu multiplico aqui por 1/2 de O2, fica como? 1/2 vezes O2 fica O, simplesmente. E esse O com aquele O2 do SO2 fica O3. E aí a equação está balanceada, tá bom? Então, agora que eu tenho a equação balanceada, eu preciso montar ela a partir daquelas duas que me foram dadas, que é S mais O2 dando SO2, S mais 3/2 de O2 dando SO3. Então, elas estão aqui embaixo, e agora eu vou formar aquela que eu acabei de balancear. Então, ali na de cima, nós temos SO2 do lado esquerdo, e na primeira equação que me foi dada, eu tenho SO2 do lado direito, então aquela equação eu inverto. Na equação que eu quero formar, eu tenho SO3 do lado direito. E na segunda equação eu já tenho SO3 do lado direito, então aquela lá está correta. Então aquela lá eu só repito. Então elas ficam daquele jeito que está mostrado ali embaixo. Então o que eu consigo cortar aqui? S sólido do lado esquerdo, S sólido do lado direito, corta. 3/2 de O2 do lado esquerdo com O2 do lado direito, corta, mas não corta. Tem que fazer a conta porque eles não têm a mesma quantidade, né? Então, 3/2, que é 1,5, é o número maior, então faz 3/2 menos 1. Então, fica 3/2 menos 2/2, conforme a continha ali do lado, né? Que dá 1/2. Então, sobra 1/2 de O2 do lado esquerdo, que era o maior, né? E aí, do lado direito, o que vai sobrar? Só SO3. Então, como que fica a equação ali embaixo? Porque agora eu já cortei tudo, né? Do lado esquerdo me sobrou SO2 mais 1/2 de O2. E do lado direito sobrou SO3. Então, ficou daquele jeito que está escrito ali na última linha. E para calcular a entalpia, eu simplesmente faço a conta ali dos ΔHs, mais 297 menos 396, que fica menos 99 kJ. Tá bom? Então, o 38 é a letra B. Exercício 39. Ele diz assim: a partir das equações termoquímicas, as duas que foram dadas ali, conclui-se que a condensação de 36 gramas de água, daí ele pede para você assinalar. Primeira coisa, não deu a equação que quer formar. Problema, nós precisamos montar ela. Condensação de 36 gramas de água. 36 gramas é a massa de água, né? Então, para que ele falou isso? Justamente para eu poder calcular o número de mols e saber quanto que tem na frente da água. E aí, como que é a condensação? Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então, se é a condensação da água, é água gasosa dando água líquida. Mas por que ele me falou 36 gramas? Porque eu preciso saber quantos mols de água gasosa está passando para água líquida. Então, para calcular o número de mols, eu preciso da massa e da massa molar.
A massa já foi dada, que é 36 gramas. A massa molar é aquela que você pega da tabela periódica. Então, o hidrogênio é 1, o oxigênio é 16, então a massa da H2O, que é a água, fica 18. Calculem aí. E aí eu calculo o número de mols, que é a massa dividido pela massa molar. A massa já tinha sido dada lá em cima, 36 gramas, e a massa molar nós calculamos que é 18. Então, quando eu divido, eu encontro 2 mols de água. Então, quer dizer que 2 mols de água gasosa se transformaram em 2 mols de água líquida. E aí agora eu preciso usar aquelas equações lá em cima para montar isso aqui. Então, vamos ver. Água gasosa está na segunda equação do lado direito. Então, aquela lá eu preciso inverter, né? Preciso inverter. Então, e além disso, eu preciso formar 2 águas gasosas. E lá eu tenho só uma lá em cima nas equações que me foram dadas. Então, eu multiplico por 2. Então, invertendo e multiplicando por 2 é o que eu vou precisar. Na primeira equação, eu tenho água líquida do lado direito, que é exatamente o que eu preciso formar ali embaixo, né? Só que eu preciso formar 2 águas líquidas do lado direito. Então, eu repito a equação, mas eu multiplico ela por 2, porque eu preciso formar 2 águas líquidas. Então, como que vai ficar isso aqui? A primeira equação, que eu só repeti e multipliquei por 2, ficou daquele jeito ali. O ΔH também multiplicou por 2, tá? A segunda equação que eu inverti e multipliquei por 2, ela ficou desse jeito ali. E o ΔH também multiplicou por 2 e inverteu, trocou o sinal. O que eu consigo cortar? 2H2 do lado esquerdo com 2H2 do lado direito. Do O2 gasoso do lado esquerdo com O2 gasoso do lado direito. Por que eu não consigo cortar aqueles 2H2O ali? Porque um é gasoso e o outro é líquido, então não posso cortar, tá bom? Então sobrou exatamente o que eu queria. 2H2O gasoso do lado esquerdo e 2H2O líquido do lado direito, que é a equação que eu queria formar. E o ΔH? O ΔH eu simplesmente preciso somar aqueles 2 das equações lá em cima. Então, menos 570 mais 484, que fica menos 86, que é a resposta do nosso exercício, letra C.